mulher gritando desesperadamente por socorro dentro de uma chácara no interior do Paraná. Os vizinhos ouviram tudo. Os gritos, os pedidos de ajuda, o desespero daquela mulher. E eu ouvi os gritos e pancadas, tipo barulho de madeira, assim, de bordoada, pancada, não sei. E os gritos dela, tipo aquele grito de quem tava se defendendo, tava em luta corporal, assim, tipo, não era grito de ai, de dor, nada, era tipo grito de desespero. Mas ninguém ali chamou a polícia. Um tempo depois, quando um desses vizinhos viu uma pessoa saindo correndo da chácara coberto de sangue, eles ligaram para a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram uma cena digna de filme de terror, onde uma mulher tinha perdido a vida de uma forma extremamente brutal. Mas, para vocês entenderem tudo, eu vou começar do início. A Josiclé Solange Piercox, mais conhecida como Josi, nasceu e cresceu em Pien, que é uma cidade pequena com menos de 14 mil habitantes que fica no sudeste do Paraná. Eu não encontrei muitas informações sobre a infância e adolescência dela, então eu vou pular direto para a fase adulta. Ela vivia com o marido, o Leonides Martin, com quem já estava casada há mais de 30 anos. Eles não tinham filhos, então a dedicação da Josi era totalmente voltada para a chácara onde eles moravam, para os gatos e para o marido dela, o Leonides. Leonides, ele fazia um tratamento e ele dependia da Josi para fazer as aplicações das injeções nele. Era a Josi também que dava os remédios para ele e cuidava da alimentação dele. Ao lado do marido, superando todas as dificuldades, inclusive as financeiras e também as mais graves, que foram as crises políticas. Porque o Leonides, ele era envolvido com a política, ele tinha uma carreira ali de vereador em Pinheiros. Ele foi eleito 3 vezes consecutivas, em 2008, 2012 e 2016, chegando a assumir a presidência. Mas em dezembro de 2016, logo após a última eleição, o prefeito eleito da cidade, um homem chamado Loir Drevec, foi assassinado. Mas alguns dias antes do prefeito perder a vida, esses mesmos criminosos que mataram o prefeito mataram por engano o técnico de segurança chamado Genésio Almeida. Eles confundiram, gente, o Genésio com o Loir e tiraram a vida do Genésio. Depois eles se ligaram que tinham tirado a vida da pessoa errada e foram lá e tiraram a vida do Loir. As investigações da polícia ligaram a moto usada nos crimes a um grupo político que envolvia o ex-prefeito Gilberto Dranca e o vereador, o Leonides. E quando a polícia foi lá para prender o ex-prefeito, ele estava escondido, gente, no forro da casa. A acusação apontou que o Leonides e o ex-prefeito Gilberto teriam encomendado nesses crimes após o prefeito eleito descumprir a promessa de distribuir cargos públicos em troca de apoio financeiro e político. O Leonides chegou a ficar preso por 5 anos, aguardando o tribunal do júri. E nesse período em que ele esteve preso, a Josi nunca abandonou ele. Ela ia sempre visitá-lo na prisão, levava coisas para ele comer, para ele poder se manter lá dentro. Em junho de 2022, o Leonides e o ex-prefeito, o Gilberto, foram absolvidos pelo júri, que concluiu que eles não foram os mandantes dos crimes, mas os matadores, que eram os peixes pequenos, foram condenados. E após essa absolvição, o Leonides se afastou da política. Até que nós chegamos no dia 11 de fevereiro de 2025. A Josi e o Leonides começaram a rotina de forma normal. Nesse dia, como em outros dias, o pedreiro chamado Luan Fabiano Batio, de 32 anos, estava fazendo uma reforma lá na chácara. O Luan era um pedreiro conhecido do casal. Ele já tinha feito vários serviços ali na chácara para eles. Então, o dia foi como outro qualquer. A Josi saiu para tomar chimarrão na casa de um vizinho. E ao retornar, ela foi brutalmente atacada. E enquanto ela era atacada, os vizinhos ouviram todos os gritos dela. Mas eles não chamaram por socorro, não ligaram para a polícia, não fizeram nada. Enquanto isso, o Leonides apareceu na Câmara Municipal por volta das
2h55 da tarde. Leonides, ele estava visivelmente nervoso. E quando as pessoas perguntaram para ele o que estava acontecendo, por que ele estava tão nervoso assim, ele falou que tinha deixado a esposa sozinha com o pedreiro na chácara dele e que ele estava preocupado porque o pedreiro não era muito confiável. Então, Leonides, ele ficou um tempo ali na câmara e depois ele voltou para a chácara dele. E assim que ele chegou na chácara, ele viu que a polícia já estava no local. E ali, além de alguns moradores da região, também estava o irmão da José, um homem chamado Joanir. O Joanir, ele trabalhava na área da saúde, então ele foi avisado que tinha acontecido alguma coisa com a irmã dele e ele correu pra lá. Assim que o Leonides viu o irmão da Josi ali, ele gritou para ele dizendo, entre aspas, foi o pedreiro que matou a Josi, foi o pedreiro que matou a Josi. E essa afirmação levantou suspeitas imediatas na polícia. Aliás, se o Leonides alegava que estava na Câmara Municipal no momento do crime, como que ele tinha tanta certeza que foi o pedreiro que matou? A investigação continuou e os detetives foram analisar as câmeras de segurança. E o horário que o Leonides saiu da chácara foi, na realidade, às 2h20. Então, no momento em que o crime aconteceu, em que os vizinhos ouviram os gritos, ele ainda estava no local. E dá para ver nas filmagens que ele deixa o local muito nervoso e com um tecido sujo nas mãos. Com tudo isso, o Leonides foi preso no dia 12 de fevereiro. O pedreiro, o Luan, fugiu e passou a ser procurado pela polícia. Durante as investigações, ali na chácara surgiu uma testemunha. E essa pessoa disse ter visto o Leonides e o Luan lavando roupas sujas de sangue em um tanque de peixe que ficava na propriedade. Essa testemunha também disse que viu eles jogando objetos dentro desse tanque. Após o corpo de bombeiros verificar cada centímetro desse tanque de peixe, eles encontraram a marreta, que foi usada para tirar a vida da Josi. Sim, gente, vocês entenderam bem. Eles tiraram a vida dela amarretada. Foi um crime extremamente brutal. Só que eles não encontraram só a marreta não, tá? Lá no fundo desse tanque, também encontraram uma outra câmera de vigilância. Essa ficava dentro da casa. E quando eles finalmente conseguiram analisar o que tinha, gente, a câmera havia registrado simplesmente todo o ataque. Depois de uma caçada, o Luan foi finalmente capturado e preso no dia 14 de fevereiro. Ele estava em São Bento do Sul, que fica em Santa Catarina. E o Luan, gente, ele já tinha um passado criminoso, tá? Ele respondia a um inquérito que estava arquivado de 2023 por cometer graves violência contra os animais. Ou seja, o cara era um covarde e um monstro. Agora, com os dois presos, a defesa do Leonides começou a agir. Eles tentaram usar um áudio enviado pelo Luan, logo após o crime. Meu Deus do céu, cara, eu acabei brigando com essa mulher, cara, eu sou muito louco ainda da droga. E eu tenho dinheiro pra buscar droga. E ela não quis me arrumar, nem ela me pulou aqui, cara, eu vi umas marretadas nela, cara. Desculpa nele mesmo, mas eu precisava da droga, eu tô muito doido. Me perdoa. Enquanto tudo isso acontecia, as investigações se aprofundavam. As buscas continuavam e os investigadores tinham uma grande pergunta. Por que esse crime aconteceu? Qual era a motivação? Foi por dinheiro? Por paixão? Ou será que foi pelos dois? Inicialmente, a polícia suspeitou que a motivação fosse financeira, né? Por causa de um seguro de vida de R$10.000. Contudo, a verdade só apareceu mesmo durante o julgamento, que aconteceu em 18 de setembro de 2025. Em depoimento, o Leonides surpreendeu a todo mundo quando ele revelou que mantinha um relacionamento homoafetivo secreto com o pedreiro, né, o Luan, há mais de 2 meses. Segundo essa nova versão da defesa, naquele dia, quando a Josi voltou para casa mais cedo após ter ido tomar chimarrão na casa de um vizinho, ela pegou em flagrante o marido e o pedreiro mantendo relações. A Josi ficou transtornada de raiva e ameaçou contar para todo mundo e destruir a reputação dos dois na cidade. Na historinha deles, foi a Josi que pegou a marreta para atacá-los. E o Luan reagiu para contê-la, desferindo os golpes enquanto o Leonides ficava paralisado em choque.
O Luan confirmou a história e admitiu que o áudio anterior, que ele havia enviado, foi apenas uma farsa combinada entre ele e o Leonides. E ele aceitou isso porque o Leonides tinha prometido pagar advogados melhores para ele. A promotoria rebateu firmemente nessa tese de crime passional ou legítima defesa. Eles apresentaram provas periciais que a Josi estava em pé quando foi atingida e de que o crime foi meticulosamente premeditado no dia anterior, para que os dois pudessem ficar juntos e usufruir do seguro de vida dela. A perícia apontou que, enquanto um segurava a vítima, o outro a golpeava brutalmente. No fim, o júri considerou os dois culpados. O Leonides foi condenado à pena máxima aí no Brasil, que é de 40 anos de reclusão. Já o Luan foi sentenciado a 33 anos e 4 meses de prisão. Entre tantas coisas que me chamam a atenção nesse caso, eu quero conversar com vocês sobre o fato dela ter passado 30 anos ao lado desse homem que tirou a vida dela de forma tão brutal. E mais, uma pena de 40 anos, justiça? Para mim, não. Mas ainda piora quando eu penso que ele vai sair muito antes disso. Por que não dar 40 anos de reclusão e eles realmente ficarem por todo esse tempo? Não ter saidinha, não ter redução de pena. Talvez assim a gente sentiria um pouco mais aquela sensação de justiça feita. Porque do jeito que acontece hoje, não é justiça. É apenas, um tapinha na mão. Quero muito saber a opinião de vocês, a gente conversa aí nos comentários e não se esqueça, toda terça às 8 da noite, nós estamos aqui com Casos Criminais Brasileiros. Beijão. Tchau, tchau.